hoje é o Dia Mundial da Voz, né? Um recurso valioso para a nossa comunicação, principalmente para quem usa aí como ferramenta de trabalho, né? E há 3 anos, a cantora gospel, a Crislaine, né, Félix, ela precisou passar, gente, por uma cirurgia na prega vocal e após perder quase 100% da voz devido a um nódulo. Vamos acompanhar essa reportagem a partir de agora com ela, Joana Brito. Félix, de 30 anos, canta profissionalmente desde os 16. Cantar para ela é mais que um dom, é uma expressão de adoração a Deus. O meu Deus não faz pela metade, eu não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Influenciada pelo pai, que era músico, Crislaine cantou pela primeira vez na igreja. Foi a partir daí que ela começou a receber convites para cantar em vários eventos. Painho já começou a tocar, a aprender a tocar numa certa idade, né? Depois de um processo na saúde dele, veio o desejo de aprender instrumentos, então todos os instrumentos de corda possíveis ele tocava e a partir daí veio o gosto musical não só para mim como filha, mas os meus irmãos também, todos têm esse talento voltado para o gosto musical, para cantar ou tocar. Mas a história dela com a música nem sempre foi fácil. No ano de 2022, Crislaine teve o dom de cantar ameaçado por uma doença nas cordas vocais e quase perdeu 100% da voz. Chegou a pensar que não cantaria mais. Cantando desde os 16 anos, em igrejas, na Paraíba, fora dela. Era uma rotina, né, de agendas, a gente chama assim no meio gospel. E eu comecei a sentir algumas dificuldades que me sinalizavam que não estava indo como era normal, né? E com a ajuda de profissionais, uma equipe médica, fono, otorrino, me deram todo um suporte e a gente conseguiu chegar a um diagnóstico que era um nódulo na prega vocal direita e a gente fez toda a estratégia para conseguir não ir para a cirurgia, porque seria uma cirurgia muito delicada, porém, na condição que eu estava, a única alternativa que a gente tinha era operar. E foi um dos maiores desafios para mim como pessoa, mas principalmente como cantora, porque era uma cirurgia que não me daria certeza se eu voltaria a falar ou não, porque eu cheguei a perder a voz totalmente por um período de tempo. Depois da cirurgia, Crislaine ficou quase um ano falando com dificuldades e sem poder cantar. Hoje, mesmo com algumas limitações, ela conseguiu voltar com a rotina. Foram os 2 últimos anos, apesar das transições, né, que aconteceram, mas eu consegui voltar a cantar, que para mim foi o maior desafio. Eu me lembro ainda da primeira vez, quando eu ainda estava na sala da minha fono, e ela pediu para mim cantar uma canção que eu tivesse dificuldade, um período antes de operar. E estava todo mundo na expectativa, e eu era a principal de ouvir a minha voz. E apesar de hoje ter uma voz um pouco diferente do que eu já tive, um timbre diferente, limitações, algumas sequelas que foi deixada, hoje, sem sombra de dúvida, eu consigo, na mesma vontade que tinha antes, agora mais ainda, de continuar cumprindo os compromissos, atendendo o convite dos irmãos. Um dia influenciada pelo pai, hoje Crislaine influencia o filho, Davi, de 6 anos, que também gosta de cantar. Não há ferrolho, nem porta que se feche diante da sua voz. Não há doença, canta, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade? Tá aí, minha gente, é um caso, né, que eu também passei pela mesma coisa, sendo sem voz, mas eu também cheguei a ficar com nódulo nas minhas cordas vocais. Ninguém sabe disso, mas há muito tempo, quando eu comecei o PB Clip, na época do PB Clip, e assim que eu comecei, gente,
eu comecei a ficar sem voz, né? Comecei a perder um pouco da minha voz, e foi perdendo e perdendo. Daqui a pouco eu estava assim, péssima. E eu precisava fazer o quê? Uma cirurgia para retirar esse nódulo, para eu melhorar. E aí depois eu fui fazer fono, né? Para poder ir voltando a minha voz aos pouquinhos, né? Não sou cantora, mas sou apresentadora e eu amo falar. Imagina eu sem voz, meu Deus do céu. Olha, era um caos, viu, minha gente? Ficar sem voz não é fácil. E de acordo aí com o Instituto Nacional de Câncer, né? INCA, entre 2020 e 2022, o Brasil registrou mais de 7.500 casos de câncer de laringe, né? Por isso, cuidar da voz deve ser assim, uma prática diária, não apenas para cantores ou profissionais que utilizam constantemente, mas para todos nós, né? Nós todos nos comunicamos, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar agora com o nosso fonoaudiólogo Alan Carlos. Ele vai explicar um pouquinho da importância dos cuidados vocais e oferecer também dicas, né, para você preservar um pouco mais a qualidade da sua voz. Então se liga aí, fica junto conosco, não muda de canal, que ele está aqui para conversar comigo. E aí, meu amigo, seja bem-vindo, maravilhoso. Boa tarde, seja bem-vindo, viu? Boa tarde. Fala pra gente, quais são os sinais, doutor, de que a nossa voz assim, está precisando, né, de um cuidadozinho mais especial? Pronto. Alguns cuidados, algumas atenções que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Se você sente que ao final do dia sua voz ela fica cansada, você tem uma rouquidão persistente e que não passa de um dia para o outro, persiste por vários dias e semanas, a gente tem que ter um olhar diferenciado a partir daí. Nossa voz, ela já acusa pela própria qualidade dela, se ela está bem ou se ela não está. Olha, ela precisou com certeza fazer uma reabilitação, né? Ir para fono, para voltar a falar novamente, né? Fazer exercícios para poder ela voltar, né? Aos pouquinhos. Ela disse que passou um ano, né? Um ano, gente, é muito tempo. Mas também foi 100%. Ela falou que perdeu da voz. Como assim 100%? 100% não fala mais nada? Seria isso? A gente tem uma expressão para isso que se chama afonia. Quando a pessoa não consegue mais sonorizar a voz. Então, o caso dela deve ter sido um caso extremo, em que, como ela falou na reportagem, né, ela teve nódulos vocais. Os nódulos, eles são originados pelo quê? Pelo estresse que você causa ao longo do tempo. Esse estresse faz um desgaste, um atrito entre as pregas vocais, e esse atrito, como forma de proteção que o corpo faz, é criar como se fosse um calozinho que a gente tem, por exemplo, na mão quando a gente vai para a academia. Só que aí o resultado na voz é uma qualidade vocal rouca, falta de resistência, ou seja, fica mais rouca com mais facilidade. Então, com os exercícios vocais, com o fonoaudiólogo, o acompanhamento também de um médico otorrinolaringologista, a gente consegue reverter esse quadro dissolvendo esse nódulo por meio dos exercícios e orientações. Maravilha. A gente sabe que também teve o caso do Zezé de Camargo e muitas outras pessoas que também já passaram por isso, né? No meu caso, quando eu perdi a minha voz, né, estava perdendo, na verdade, aí eu comecei a me desesperar e dizer, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa por mim, né? E aí corri, fui no médico, no otorrino, então ele já pediu para fazer alguns exames, fui fazer. Gente, quando eu cheguei num exame que eu fui fazer, viu? Que eu cheguei lá, que eu fiz esse exame, e o médico lá falou assim, olha, você vai para o seu médico que ele vai lhe dizer o que você tem e o que precisa fazer. Eu disse, pronto, deu a gota. Eu já pensava num monte de coisa, né? Aí já veio um monte de coisa que a pessoa me falou, né? O que é que deu no meu exame, então eu já fiquei com medo. E aí, quando eu cheguei no meu médico, ele falou, olha, você vai ter que operar, urgente, né? Para você não ficar sem voz. E aí foi quando eu operei, né? Fiz a minha cirurgia. E nessa cirurgia a gente tem que fazer biópsia. E na biópsia eu descobri que eu tive o quê? Um HPV. Imagina, gente, muita gente tem câncer de laringe. E se a gente não cuida logo, isso realmente vira o câncer, né? Porque o HPV é uma complicação de abertura para o câncer, não é isso, doutor? Exatamente. E além disso, também existem outros fatores, como por exemplo, a gente sabe como o álcool e o tabagismo, eles contribuem muito para outros tipos de câncer e assim como o câncer de laringe também. Então, a gente tem que ter esse cuidado necessário, não apenas com a voz, mas com os hábitos que a gente tem.
sejam alimentares ou comportamentais, que a gente fala, que hoje a gente faz no dia a dia. É verdade. E tem que cuidar o mais rápido possível. Começou a sentir que tá rouca demais. Às vezes é o emocional, né? Tem gente que fica com o emocional já começa a ficar rouca. Isso. É engraçado. Isso. Ou o ar-condicionado entra, ou sei lá, ou tá ansiosa por alguma coisa, fica rouca, né? Tem gente Isso. que fica rouca com facilidade. É uma ideia muito interessante que você trouxe, porque na clínica, quando eu verifico alguns pacientes, eles mostram muito isso, que o emocional, ele ataca a nossa voz. Então, pegar um outro exemplo. Quando você tem algum estresse, está passando por algum momento de dificuldade, às vezes nosso corpo somatiza em algumas áreas da gente. Tem gente que tem refluxo, gastrite, tem gente que tem algum tipo de doença na pele e tem pessoas que têm desconta, digamos assim, na voz. Então a voz também é impactada pelo emocional. A gente costuma dizer, entre nós profissionais e também falar para o paciente, que a voz ela é impactada tanto pelo seu comportamento, pela sua personalidade também, pela aquilo que você consome. Então ela é multifatorial, então ela é impactada por todos esses fatores e a gente precisa avaliar bem direitinho. Eu estou falando isso porque a minha mãe, ela é assim. Então, se ela tem, sei lá, o emocional dela, sei lá, acontece alguma coisa, ela já fica sem voz. Se ela, tipo, vai viajar, tá dentro do avião, tá muito frio, ela já fica sem voz. Ela fica rouca, rápido, fácil. A gente é até um pouco rouquinha, assim, mas eu acho que não sei se é genética, mas enfim. Ela tem essa facilidade de ficar rouca, mas depois ela vai melhorando com uns 3 dias, digamos assim, né? Sim. Eu até fico preocupada, porque eu falo, vai ver isso, porque como eu tive um problema, então eu já fico achando que possa vir a ter um problema aí também, né? E aí eu já fico naquela. Então, assim, a gente tem que realmente cuidar da nossa voz e se sentir que está falhando por algum motivo e por várias vezes é bom investigar o mais rápido possível, né? Para que não aconteça algo pior. Foi o meu caso, que o médico chegou e falou, você teve muita sorte que você veio tirar antes que evoluísse. Porque caso evoluísse, você iria ter um câncer de laringe. Menina, eu fiquei desesperada, né? Eu saí de lá chorando tanto e agradecendo a Deus por não ter sido uma coisa mais avançada, né? Mas aí, como é que a gente pode hidratar? A hidratação, ela influencia as nossas cordas vocais, a nossa saúde vocal? É só com água? O que a gente pode estar hidratando? Um soro? O que a gente pode fazer? Ótima pergunta, porque a gente tem 2 tipos de hidratação. A gente tem a nossa hidratação clássica, que é bebendo água todo dia. Essa água que a gente bebe, ela não passa pelas pregas vocais. É um canal diferente, é o canal respiratório. E as pessoas às vezes têm essa dúvida. O que é que a água faz? Quando a gente consome essa água, uma porcentagem pequena ela vai para a nossa garganta, porque hidrata o corpo todo. Uma porcentagem pequena vai para a nossa garganta e aí a água ela cria uma camada diferente, é o canal respiratório. E as pessoas às vezes têm essa dúvida. O que é que a água faz? Quando a gente consome essa água, uma porcentagem pequena ela vai para a nossa garganta, porque hidrata o corpo todo. Uma porcentagem pequena vai para a nossa garganta. E aí a água ela cria uma camada protetora nas pregas vocais que evita o atrito e evita maiores danos à sua prega vocal se você tem um perfil comunicativo extenso, digamos assim. E a outra forma que a gente pode fazer uma hidratação mais direta é fazendo a nebulização. Então a gente garante que aquele vapor que sai na nebulização seja diretamente direcionado para as pregas vocais, fazendo esse mesmo fator de proteção e de cuidado com a voz. Só com soro seria, né? Isso. Não precisaria nenhuma medicação, né? Não, medicação... Por isso que os artistas, os cantores, eles usam muito isso antes de entrar no palco, né? Medicação só com a indicação do médico, mas geralmente a hidratação direta com a nebulização, só com soro, e os artistas eles usam por precisar mais de água de hidratação do que nós que somos não profissionais, digamos assim. Fora a água, fora essa hidratação do soro, existem alguns tipos de hábitos diários que a gente pode também estar fazendo para ajudar a prevenir? Sim, com certeza. Alguns hábitos que a gente leva também no geral na nossa vida, que é descansar bem, porque ajuda a nossa voz se recuperar de um dia exaustivo de trabalho, seja cantor, ator, vendedor. Então,
dormir bem faz muito bem para a voz. Em seguida, uma boa alimentação, porque, por exemplo, se você tem uma alimentação desbalanceada e tem, por exemplo, refluxo, isso causa um impacto direto na sua voz. E outra coisa que a gente pode fazer é maneirar e identificar como é o seu perfil vocal. Então, observe se você é uma pessoa muito comunicativa, se precisa dar pausas durante o dia, descansar, e se os sintomas persistirem, é bom você ir atrás de um médico, otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo para fazer esse acompanhamento personalizado para você. Bota aqui, deixa uma foto dessa aqui para ele explicar um pouquinho melhor. Pode ser a outra foto que é depois dessa. Ou essa mesmo, né, doutor? Ou a outra sim, que é melhor. Sim. O que você acha? Tem uma depois aqui que tem mais coisas. É só para... Pode ser. Deixa aí, por favor. Vamos lá. Explica um pouquinho pra gente aqui, pra gente entender isso aqui. Muito bem. Essa é a nossa laringe. É o nosso órgão respiratório que fica aqui no pescoço. E ela tem 3 funções. Ela tem a função de respiração, ela tem a função de proteção, ou seja, as pregas vocais elas fecham quando a gente engole, para o alimento ele não ir para o sistema respiratório. E temos a terceira função, que é a função de fonação, que nós, seres humanos, a gente adaptou para nos comunicarmos. Então, quando a gente respira, ela abre para o ar passar. Quando a gente faz a fonação, o ar que a gente tem nos nossos pulmões serve de combustível para passar entre elas e fazer o ato de produzir a voz. Sim. E em seguida, o ar que passa vibrado, digamos assim, pelas pregas vocais, ele segue acima, no que a gente chama de trato vocal, e passa pelos articuladores, como língua, dentes, e aí a gente forma as nossas palavras. Maravilha. Existem exercícios. Claro que a gente sabe que existem exercícios específicos para a gente fortalecer um pouco mais as nossas cordas vocais. Que tipo de exercício seria esse, doutor? Esses exercícios, se eu pudesse simplificar de maneira geral, são exercícios que eles condicionam a nossa laringe a um melhor desempenho na fonação. Por exemplo, quando a gente está diante de cantores, atores e outros profissionais da voz, jornalistas também, a gente diz que esses profissionais eles são atletas da voz. E como um bom atleta, precisa ter preparação para a tarefa que ele vai desempenhar. Então, a maioria das estruturas que a gente tem na nossa laringe são músculos. Então, a gente tem diversos músculos. Esses exercícios eles servem para condicionar esses músculos para a tarefa mais prolongada, seja do canto, seja de passar informação, a comunicação entre os jornalistas, na atuação com os atores. Então, os exercícios eles servem justamente para isso, para ajudar a condicionar e fazer da melhor forma aquele papel que o profissional da voz vai desempenhar. Maravilha. Você vai ficar comigo aqui, a gente vai para o intervalo rapidinho, tá, gente? E eu volto já com ele, para a gente dar continuidade aqui ao nosso assunto, tá bom? Volto já.